Dado que a gente está falando de narrativa, isso é extremamente importante. Eu queria saber a sua opinião sobre a DPF 635, né? Que, para quem não sabe, só para deixar mais claro, a DPF 635 ela foi uma ação, né, movida pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro, na pandemia, que tinha um argumento muito bonito e muito nobre, né? Olha, nós não vamos... A polícia é muito letal quando sobe o morro, quando vai nas comunidades, então a gente tem que, de alguma forma, restringir essas operações. E daí foram lá, entraram com a ação no STF e o ministro Edson Fachin aceitou essa ação, né? E daí tem uma série de restrições agora que a polícia tem que cumprir. Não pode usar helicóptero, só pode ter um mandato e entrar nas casas durante o dia, você tem que avisar o Ministério Público. Daí, se a polícia vai lá e segue todos os protocolos, a operação vai lá e vaza antes, né, para o bandido. E se não segue, ele pode ser incriminado. Então, qual que é a sua opinião? Porque de um lado tem uma justificativa muito nobre, mas o que acontece é quando você proíbe ou dificulta essas operações nas comunidades, o crime agradece, né? Porque a polícia não vai mais lá. Qual que é a sua opinião, Rafael? Bom, a justificativa nobre é só na teoria, tá? Porque o idealizador da DPF 635, um reitor de uma universidade pública lá, aqui do Rio de Janeiro, e esse cara, ele nunca foi dentro de uma favela, tá? Ele é um morador de Ipanema, um dos IPTUs mais caros da América Latina, Cheiro de PIB. Ele mora no Cheiro de PIB. E ele determinou aí, criou essa ADPF, que é essa ação, né? E aí o ministro Fachin, evidentemente, sendo impulsionado pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro, acabou fazendo com que entrasse em vigor. Isso aconteceu no ano de 2020, em razão da pandemia. E aí eu te falo, 2020 começou com a DPF 635. E por que durou até 2025, se já em 2022 nós não tínhamos pandemia? Porque nunca foi pela pandemia. E aí eu digo que não é pela causa. Eu digo que não tem nenhuma causa nobre nesse sentido. É muito pelo contrário. A DPF fez com que uma determinada facção no Rio de Janeiro tivesse um crescimento exponencial. Somente esta facção. Ganhando territórios na zona oeste do Rio de Janeiro, a área predominantemente controlada pela milícia. Eu não tenho preferência de facção. Para mim, eu quero que todas elas acabem, todas elas se arrebentem. Eu não tenho preferência nenhuma por facção. Mas é no mínimo estranho e constrangedor, e dá para você levar em consideração, porque... Após a DPF 635, uma só facção ganhou determinados territórios. Isso se assemelha muito à decisão de Leonel Brizola, que foi ele o grande responsável das favelizações no Rio de Janeiro, bem como do aumento do poderio econômico e poderio bélico do tráfico de drogas, impedindo por medida de decreto e uma decisão do Poder Executivo, sendo ele o 01 do Poder Executivo, a saber, o governador do estado do Rio de Janeiro, impossibilitando e impedindo a polícia de fazer operações dentro da favela em razão da sua filha ter ali uma proximidade, ser viciada em droga. O Brizola foi tão latente, essas políticas públicas foi tão latente, tão ruim para o Brasil, que isso, para o Rio de Janeiro, eventualmente, que isso gerou um crescimento monetário dos traficantes e, por consequência disso, um crescimento bélico, porque eles conseguiram comprar as armas através desse recurso. O Leonel Brizola, ele é tão danoso, ele foi tão danoso para o estado do Rio de Janeiro, que a cocaína ela tem alguns apelidos aqui no Rio de Janeiro. A cocaína, o nome original, coca, vindo da folha, da Colômbia. Depois você tem o pó. E depois aqui no Rio de Janeiro, as pessoas chamam, os mais antigos, chamam a cocaína, sabe do quê, senhoras e senhores? De Brizola. Cocaína no Rio de Janeiro também tem nome de Brizola, o nome do governador do estado, que impediu as forças de segurança de fazer operação em razão dessa filha que tinha ali um vício. E isso não se assemelha à decisão do ministro Fachin, sendo impulsionado pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro, escrito por um reitor de uma universidade que nunca pisou numa favela e que mora em Ipanema, no maior PIB, um dos maiores PIBs da América Latina. Por que o efeito da não operação na década de 80 com o Leonel Brizola causou o mesmo efeito da não operação da DPF de 2020, do Fachin, impulsionado pelo PSB? Porque o objetivo dessa gente é a mesma, é o crescimento exponencial do tráfico, a fim de que haja desordem. Essa gente se alimenta da desordem, essa gente se alimenta e se perpetua no poder prometendo uma ordem quando eles são os agentes da desordem. Isso não beneficia a população das favelas, isso não beneficia as populações das periferias. Muito pelo contrário, isso aumenta o poderio econômico desses narcotraficantes e, posteriormente, aumenta o poderio bélico, porque eles brigam entre si.
E é uma coisa que poucas pessoas falam, tá? Todo mundo se comoveu com a operação policial, mas ninguém se comove quando o TCP invade o CV invade o ADA invade a milícia. Parece que bandido pode matar bandido, mas a polícia não pode matar. É o que a população do Rio está cansada de ver, e por essa razão, mais de 80% da população aprova as operações policiais aqui no Complexo da Penha. Muito bem. O Albeta tem uma pergunta, Alban? E ninguém se comove também com a morte dos policiais, né, Satie? Tem também essa parte. Agora, eu queria perguntar para você... A gente está nesse debate, né? O Brasil vem com esse debate a respeito de política, direita e esquerda ali, basicamente desde 2010, aí a gente já pode colocar 25 anos na conta, mas um debate que a esquerda não consegue ganhar é na segurança. A esquerda não consegue, igual o Emílio falou, o Siqueirinha também falou do Uber e de todas as pessoas que estão na rua, eles não conseguem chegar na população no quesito segurança. Você acha que isso que aconteceu no Rio de Janeiro é mais um daquele despertar de uma galera que ainda estava submersa pelo discurso da esquerda e fala assim, putz, espera aí. Ou você acha que quem era para ser direita, quem era para ser esquerda já foi, ou isso reacende e acaba despertando mais pessoas? É evidente que isso reacende e acaba, consequentemente, despertando mais pessoas. Olha só, o Rio de Janeiro é a 16ª cidade mais violenta do Brasil. A primeira é Salvador, estado da Bahia. Governada por quem? Pelo petista. A segunda cidade mais violenta do Brasil é Fortaleza, capital do estado do Ceará. Governada por quem? Eumano. E a cidade é governada por quem? Por um petista. Então, os governos de esquerdas hoje controlam essas cidades e, por coincidência ou não, elas acabam sendo as mais violentas do Brasil, porque eles não têm pulso para lidar com a questão da segurança pública. A esquerda vitimiza, a esquerda tem a questão da bandidolatria, a esquerda tem a questão de passar a mão na cabeça das pessoas que estão só com um fuzilzinho na mão e aquele discurso que a gente já está cansado de ouvir. Enquanto a direita, e não tem como a gente deixar de polarizar isso, a direita tem mostrado pelo modo contrário. O Tarcísio, por exemplo, no estado de São Paulo, junto com seu secretário de Segurança, que na minha opinião, um dos maiores secretários de Segurança do Brasil, que é o Guilherme Derrite, tem feito um excelente trabalho, entendeu? Vindo, inclusive, aí essa operação que foi deflagrada pela Polícia de São Paulo. O governo federal está tentando surfar em cima dessa coisa que estourou na B3 e nesses investimentos bilionários e ações em bolsas de valores pelo comando da capital, mas isso aí é mérito do governador Tarcísio e do seu secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derrite. Não tem nada a ver com o governo federal. O governo federal chegou depois disso aí para botar a cereja no bolo. Então você vai ver o Ratinho Júnior, por exemplo, no estado do Paraná, a segurança. O Caiado, por exemplo, no estado de Goiás, que é um dos estados mais seguros, uma das polícias mais bem preparadas, e isso perde efetivamente para o Rio de Janeiro, porque não tem como você dizer que a polícia do Rio de Janeiro não é a melhor do mundo. A polícia do Rio de Janeiro é a melhor do mundo, e na última pergunta, inclusive, minhas condolências e sinceras condolências aos heróis que perderam suas vidas, que estão sendo sepultados neste exato momento aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, sim, vai polarizar, já polarizou e a população entendeu. Esquerda defende a violência e direita combate a violência. Agora, por que a direita combate a violência e nem sempre consegue resolver o problema? Porque a gente sabe do aparelhamento do poder judiciário e também do aparelhamento do poder legislativo, que através das legislações brandas tentam aliviar a vida dessas pessoas que estão à margem da sociedade. Olha, tem traficantes, usuários, bandidos, assaltantes que já estão na sua 10ª passagem. Não faz sentido o cara assaltar e ir para a delegacia e o delegado falar assim, rapaz, é a 5ª vez que você vem aqui. Não pode, isso não pode acontecer. E por que isso acontece? Porque existe toda uma militância de direitos humanos e de uma série de situações que acabam abrandando essas penas, porque eles também têm tentáculos dentro do Poder Judiciário, lamentavelmente. Fazendo um cronograma dessa história, você não acha que o Caiado veio aqui? E ele falou o seguinte, que o Rio de Janeiro virou resort de bandido. Por quê? Parece que tinha alguém lá de Goiás. Lá não, também. 47 criminosos que estavam em Goiás foram para o Rio de Janeiro. O Caiado foi no Congresso, avisou inclusive o presidente e ninguém fez nada. Aí veio uma PEC. Você não acha que tem uma responsabilidade do governo federal, precisa ser investigado o que aconteceu, já que o Caiado está falando sobre isso?
Óbvio que tem uma responsabilidade do governo federal. A prova disso é a própria DPF, senhoras e senhores. A DPF 635, tendo em vista que ela inviabilizava de todas as formas as operações das forças de segurança do estado do Rio de Janeiro nas favelas, ela possibilitou que as favelas se transformassem num verdadeiro oásis. Veja, se você está tendo operações em alguns estados, o que eles fazem, dos chefões, dos grandões? Eles vêm para o Rio de Janeiro, porque têm a certeza que não vai ter operação, pois estão protegidos pela DPF 635, do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, um partido de extrema esquerda. É disso que eu estou falando. Então, de fato, o Caiado está certo quando ele argumenta que o Rio de Janeiro acabou virando um resort, um oásis para os narcoterroristas e narcotraficantes de todos os estados do Brasil, justamente em razão da DPF. Parece que eu estou sendo redundante, óbvio, mas é isso. Se eu tenho segurança, por exemplo, por que você tem muita gente que manda os recursos financeiros para a Suíça? Porque a Suíça criou uma estrutura que ela não quer saber de onde seu dinheiro vem. Você manda o seu dinheiro para lá e está tudo certo. Não só a Suíça, como Singapura, Bahamas, e você tem várias rotas comerciais e financeiras para as pessoas mandarem o seu dinheiro e não ser confiscado por governo. É o mesmo pensamento que eles têm do Rio de Janeiro. Se eu estou sofrendo perseguição ou operações policiais nos meus respectivos estados e favelas onde eu moro, nas minhas cidades, eu vou para o Rio de Janeiro, porque eu sei que lá eu não vou sofrer perseguição. Por que eu não vou sofrer perseguição? Porque a polícia é ruim? Não. Porque a polícia é conivente? Não. Porque a polícia é corrupta? Não. Porque tem um dispositivo jurídico chamado ADPF 635 que inviabiliza o poder e o acesso ostensivo da polícia naquelas determinadas localidades. E por razões óbvias, eles acabam descendo. Quando o Caiado ele faz essa reclamação pertinente, ele sim precisa ser ouvido e o governo federal precisa responder com responsabilidade. O ministro Roberto Fachin, ele precisa sim reavaliar isso, mas eu não sou tão motivado quando eu falo dessa pauta, porque a DPF 635, ela sai agora do Fachin e vai para um ministro que todo mundo já conhece, que é o ministro Alexandre de Moraes. Isso. Muito bem. E o governador do Rio aí pode sofrer impeachment. Sim. Vai ser terça-feira que vem, vai ser os caras... Então ele precisa... Agora, você não acha que isso aí... Porque, por exemplo, no México, né? Porque o México é produtor de droga. Lá, a Marinha, junto com a Força Nacional, eles trabalham junto para o negócio de droga. Você não acha que, de repente, aqui no Brasil vai ter que fazer um negócio? Porque aqui no Brasil, a gente não produz a droga, né? Certo. A droga entra pela fronteira, que é... O Estado, né? Isso aí é o governo federal que cuida, né? Das fronteiras. Sim. Era né? até uma lei do Moro isso daí, né? Você não acha que tem que aumentar essa segurança usando, sei lá, a Marinha, o Exército, usando para que não entre, para que fique mais difícil, porque isso aí acontece no Rio de Janeiro, porque a droga chega pela fronteira. Ela vai para o Rio de Janeiro, sim, ela está entrando pela fronteira, né? Talvez aí também seja o trabalho conjunto da Polícia Federal, do Exército, sei lá, não é? Que foi justamente a questão de você declarar o PCC Comando Vermelho organização terrorista. Se você declarasse eles como organizações terroristas, você podia militarizar o combate e justamente utilizar as Forças Armadas, que foi justamente o que o Lula não quis fazer, né, Rafael? Mais uma responsabilidade do governo federal. Não quis fazer com que as facções criminosas fossem enquadradas como facções terroristas ou grupos terroristas. Em 2023, o Lula disse que não decretaria a GLO, que é a garantia da lei e da ordem, porque ele não queria as Forças Armadas brigando com traficantes. Foi esse o termo que ele usou. Em 2023, justamente 2 anos atrás, e ao que me parece, eu vou levantar essa informação aqui, mas ao que me parece foi no dia 28, de 2023, exatamente 2 anos depois da mega operação policial. Eu estou pedindo para minha assessoria levantar isso aqui para mim aqui. Óbvio que as Forças Armadas, a saber, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, tem que se envolver nisso. É óbvio, você tem um dispositivo, eu vou até inclusive ler aqui, que é um dispositivo a garantia da lei e da ordem, que está previsto na lei complementar a lei complementar 97 de 1999, no decreto 3.897 de 2001. É um instrumento que permite às Forças Armadas atuarem quando as forças de segurança se esgotam. Eu não estou dizendo que a polícia militar não tem a capacidade, mas, senhoras e senhores, são inúmeras favelas no Rio de Janeiro.
o contingente de criminosos, de narcotraficantes, eles ultrapassam os milhares. Então precisa-se, sim, de uma parceria, de um trabalho em conjunto das forças federais, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, ajudando. E é óbvio, se essas facções criminosas fossem enquadradas, de fato, como organizações terroristas, isso seria muito mais fácil, que é o que acontece, por exemplo, com as Farc, é o que acontece com alguns cartéis no México, onde o próprio Exército combate esses cartéis. Isso aconteceu nas Farc e está acontecendo agora no Mar do Caribe com os narcotraficantes do narco-estado da Venezuela. Por que o Donald Trump atracou as suas embarcações, os seus navios de guerra no Mar do Caribe? Porque agora ele tem a prerrogativa para perseguir esses narcotraficantes desses narco-estados. Mas por que isso não aconteceu no Brasil? Porque, mais uma vez, o governo federal, assim como se omitiu em 2023 com a garantia da lei da ordem, se omitiu agora em 2025 para não enquadrar as facções criminosas como células terroristas. E continua se omitindo, porque esse é o padrão da esquerda. O padrão da esquerda é defender os narcoterroristas e os narcotraficantes. É isso mesmo, foi dia 27 de outubro, ele falou: eu não quero as Forças Armadas nas favelas brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas e enquanto eu for presidente não tem GLO, disse o Lula, 27 de outubro de 2023. É isso aí. Exatamente 2 anos depois. A mega operação no Rio de Janeiro foi no dia 27 de outubro de 2025. Senhoras e senhores, não são coincidências. O que aconteceu é um resultado de uma má gestão do governo federal, da má versação do recurso público, do mau empenho das nossas forças de segurança e negligenciando a população mais pobre, que é a população periférica, que vive em vulnerabilidade social, que ele diz ter a paternidade. Ele puxa para si a paternidade de ser o pai dos pobres, quando, na verdade, esse presidente que nós temos hoje no Brasil, que é o Lula, ele é o maior responsável pela pobreza, pela criminalidade e pela insegurança no nosso país. É isso aí. Bom, Satie, eu quero agradecer muito. Vocês têm mais perguntas aqui para o Satie? Sim. Vou aproveitar aqui que não é todo dia que a gente tem uma presença tão bacana e eu acredito que você tem muito compromisso aí. O Satie é um vereador do Rio de Janeiro, atuante vereador, combativo vereador e sempre está atendendo a gente. Tem mais alguma pergunta? Só mais uma. Oi. Não, vocês falaram sobre a história que o governador, o Cássio, vai ter que agora responder para Alexandre de Moraes, né? Sim. Agora, nesse momento. Isso daí complica muito uma situação, principalmente porque ele me parece que saiu fortalecido da história. O que você acha que pode dar? Porque ele vai ter que responder por que ele decidiu ter esta operação. Sim. Por que ele bolou isso da cabeça dele, que me parece que foi exitosa, não, Satie? Eu acho que isso aí é o menos dos problemas, tá bom? Ele ter que chegar para uma comissão julgadora e dizer quais foram os motivos e quais foram as razões pelas quais ele fez essa incursão nessa mega operação, vai ser muito fácil. Ele tem pessoas extremamente capacitadas e técnicas ao seu lado, nas forças de segurança, na Polícia Militar, no Batalhão de Operações Especiais, que é o BOP, na Polícia Civil, no CORE. Ele tem as pessoas técnicas ali que vão dar todos esses pareceres necessários para que ele responda às perguntas do ministro Alexandre de Moraes, que agora está na frente da DPF 635. Isso não é o que me preocupa. O que me preocupa é o TSE. É o Tribunal Superior Eleitoral que desengavetou um processo jurídico contra ele na questão das eleições. E isso sim pode tirar o mandato dele e torná-lo inelegível. Meu Deus. Senhoras e senhores, coincidentemente, depois da operação, não tem ninguém para pensar assim, espera mais 45 dias. Não, automático. E evidentemente que isso já é uma represária ao governador do estado do Rio de Janeiro, que está fazendo um trabalho excelente, com coragem, com técnica e com cuidado com quem mora na favela. O conflito aconteceu na mata, longe da área construída. A estratégia da polícia
redes sociais. Sim. Deputado federal mais votado da história de São Paulo na última eleição está presa, está ali em Roma. É assim, a gente está vendo uma perseguição dos políticos de direita hoje pelo Poder Judiciário, Emílio. É isso aí.